A história por trás da medalha milagrosa de Nossa Senhora e um dos capítulos mais fascinantes da devocal mariana no catolicismo. Essa pequena peca, hoje venerada em todo o mundo, nasceu de visões extraordinárias vivenciadas por uma jovem religiosa no século XIX. Mas como surgiu essa tradical? Quem foi a mulher que recebeu as mensagens celestiais? E por que milhões de fiéis ainda recorrem a essa medalha em busca de protecal e graça medalha milagrosa, também conhecida como Nossa Senhora das Gracas da Medalha Milagrosa, e uma representacal especial da Virgem Maria baseada nas Aparicus ocorridas em 1830 na cidade de Paris. Seu design carrega símbolos profundos. No anverso, vemos a imagem de Maria esmagando uma serpente cúspide sobre um globo terrestre, enquanto raios de luz emanam de suas mãos. Ao redor, está gravada a oracal, o Maria, concebida sem pecado, rogai por nos que recorremos a vos. No reverso, destaca-se a letra M maiúscula, uma cruz acima dela e dois coracões flamejantes, um transpassado por uma espada e outro cercado por espinhos. Duas estrelas completam o conjunto, cada elemento carregando um significado espiritual único. Mas o que exatamente significa uma ducacal mariana? Trata-se de diferentes invocacões ou representacões da Virgem Maria, reconhecidas pela Igreja Católica e associadas a paricões, milagres ou aspectos específicos de sua intercessão. Cada cultura e região desenvolveu suas próprias devocões, como a Virgem de Guadalupe no México, Nossa Senhora de Fátima em Portugal ou a Virgem do Carmo em diversos países. Embora todas remetam à mesma figura sagrada, cada uma enfatiza características distintas, seja pela história de suas aparicões, seja pelos milagres atribuídos a elas. A protagonista dessa história é Santa Catarina Laboure, uma religiosa francesa nascida em 1806, em uma pequena aldeia da Borgonha. Filha de uma família humilde e numerosa, era nona de 11 irmãos, perdeu a mãe aos 9 anos, o que a obrigou a assumir responsabilidades precoces. Após um período sob os cuidados de uma tia, retornou à casa paterna aos 12 anos, onde passou a cuidar dos afazeres domésticos e da criacal dos animais da propriedade. Seu desejo de seguir a vida religiosa surgiu ao observar uma de suas irmãs mais velhas ingressar na Companhia das Filhas da Caridade, ordem fundada por São Vicente de Paulo dedicada ao serviço dos pobres e enfermos. No entanto, seu pai resistiu à ideia, pois esperava vê-la casada. Somente após uma viagem a Paris, onde Catarina testemunhou a miséria urbana, ele consentiu que ela seguisse sua vocacal. Em 1830, aos 24 anos, ela finalmente ingressou na ordem, iniciando um caminho que mudaria sua vida e a devocal mariana para sempre. Foi nesse mesmo ano que começaram as aparicões que dariam origem à medalha milagrosa. As visões de Catarina ocorreram em dois momentos distintos. Na noite de 18 de julho de 1830, um menino misterioso a despertou e a conduziu até a capela do convento, onde a Virgem Maria a aguardava. Durante o encontro, Nossa Senhora transmitiu orientações espirituais e uma missal especial, alertando-a sobre as dificuldades que enfrentaria, mas assegurando que a graça divina a acompanharia. Catarina, inicialmente incrédula, foi tranquilizada pelo menino, que garantiu que a rainha dos céus podia se manifestar a quem desejasse. A segunda aparical, em 27 de novembro do mesmo ano, foi ainda mais impressionante. Catarina viu Maria dentro de um quadro oval, de pé sobre um globo terrestre, esmagando uma serpente com os pés. Raios luminosos saiam de suas mãos, alguns sem alcançar o solo, enquanto a frase "O Maria, concebida sem pecado, rogai por nos que recorremos a você" circundava a imagem. A Virgem então pediu que fossem cunhadas medalhas com aquele desenho, prometendo que todos que as usassem com fé receberiam grandes gracas. No reverso, deveria constar a letra M, uma cruz, os dois coracões, o de Jesus e o de Maria, e as estrelas. Apesar da clareza das visões, Catarina manteve segredo sobre sua identidade por décadas, revelando-se como a mensageira apenas 8 meses antes de sua morte, em 1876. Sua desquical era tanta que, mesmo após as primeiras medalhas serem distribuídas e os milagres começarem a ser relatados, ninguém sabia quem havia recebido as instruções divinas. Somente após sua morte, quando seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto, um fenômeno considerado sinal de santidade, sua história se tornou pública. No dia de seu funeral, centenas de pessoas compareceram, incluindo um menino com deficiência que, ao tocar seu caixão, recuperou a capacidade de andar. A medalha milagrosa logo se espalhou pelo mundo, acompanhada de relatos de curas, proteções e intervenções divinas. Até hoje, milhões de fiéis carregam a medalha como símbolo de fé e esperança, mantendo viva a tradição iniciada por uma jovem religiosa que, com humildade e obediência,
cumpriu a missão que lhe foi confiada. Sua história nos lembra que, muitas vezes, os desígnios divinos se revelam nos lugares mais simples e nas pessoas mais discretas. Uma paralisia progressiva que a deixava acamada havia meses. Os médicos já haviam desistido de qualquer possibilidade de melhora e a família, desesperada, recorria apenas a Oracal. Foi então que uma vizinha, devota da medalha milagrosa, sugeriu que a jovem a usasse como último recurso. Mesmo cética, a família aceitou e a medalha foi colocada sobre o peito da enferma. Naquela mesma noite, a jovem relatou ter visto em sonho uma senhora de luz que lhe disse: "Levanta-te e anda." Ao despertar, sentiu uma forca desconhecida percorrer seu corpo. Com cuidado, apoiou-se nos bracos da cama e, para espanto de todos, conseguiu ficar de pé. Nos dias seguintes, recuperou os movimentos por completo, sem qualquer sinal da paralisia que a afligira. O paróquio, ao testemunhar o ocorrido, registrou o caso em um documento oficial que foi enviado ao bispo da diocese, confirmando a autenticidade do milagre. 6. Franca, 1842, em Lyon. Uma mulher de 45 anos sofria de uma doença degenerativa que a impedia de falar e se alimentar sozinha. Os médicos diagnosticaram um quadro irreversível e sua família já se preparava para os últimos momentos. Uma religiosa das Filhas da Caridade, ao visitá-la, colocou uma medalha milagrosa em seu travesseiro e rezou com ela. Na manhã seguinte, a mulher acordou pedindo água e, pouco depois, conseguiu articular palavras claras. Em questão de dias, recuperou a capacidade de se mover e falar normalmente, surpreendendo até mesmo os médicos que a acompanhavam. O caso foi investigado pela igreja, que reconheceu a intervenção divina após analisar os depoimentos de testemunhas e profissionais de saúde. 7. Espanha, 1850, em Barcelona, um marinheiro gravemente ferido em um naufrágio foi dado como perdido pelos médicos. Com múltiplas fraturas e uma infecção generalizada, seu estado era considerado terminal. Sua mãe, uma devota fervorosa da Virgem da Medalha Milagrosa, colocou uma medalha sobre seu peito e rezou incessantemente. Na terceira noite, o marinheiro abriu os olhos e, para surpresa de todos, pediu comida. Em poucas semanas, suas feridas cicatrizaram e ele recuperou a força necessária para voltar ao trabalho. O caso foi documentado pelo capelão do hospital, que destacou a rapidez da recuperação como algo inexplicável pela medicina da época. Esses relatos, entre tantos outros, reforçam a crença no poder da medalha milagrosa como um sinal da intercessão da Virgem Maria. Para os fiéis, ela não é apenas um objeto de devoção, mas um lembrete de que a fé pode transformar realidades, mesmo nas situações mais desesperadoras. A história de Santa Catarina Labori e os milagres associados à medalha continuam a inspirar gerações, mostrando que, muitas vezes, o extraordinário se manifesta nos gestos mais simples de confiança e entrega época, como ilustra o caso de um jovem envolvido em uma relação considerada imprópria para os costumes da sociedade daquela época. Diagnosticado com uma grave pneumonia, ele recusou-se a receber um sacerdote, resistindo aos apelos tanto do paróquio quanto de sua capela para regularizar sua situação afetiva. Diante da sua recusa, o sacerdote decidiu colocar uma medalha milagrosa sob seu travesseiro, sem que o jovem soubesse. Poucos dias depois, uma mudança inesperada ocorreu. O rapaz pediu para ver o sacerdote, demonstrou uma melhora no relacionamento com a família e solicitou que a mulher com quem vivia deixasse sua casa. Após a partida dela, ele manifestou profundo arrependimento, confessou seus pecados e recebeu os sacramentos. A partir desse momento, atribuiu sua repentina recuperação à intercessão da Virgem Maria. Sua saúde, antes debilitada, começou a melhorar rapidamente e, em questão de dias, ele estava completamente restabelecido. O jovem manteve a medalha consigo como símbolo de sua transformação, beijando-a com frequência em sinal de devoção. O paróquio registrou o testemunho com a autorização do rapaz, que desejava dar glória a Deus e à Virgem por aquele milagre, anexando ainda o laudo médico que comprovava tanto a gravidade de sua doença quanto sua cura inexplicável. O caso ocorreu na Bélgica em 1836, no mesmo ano, em 9 de novembro, Rosália Tuca, uma menina de 4 anos e meio que vivia na Bélgica, perdeu a visão de forma repentina, sem qualquer sinal prévio de enfermidade. A luz e o vento lhe causavam intenso desconforto e as dores constantes afligiam não apenas a criança, mas toda a sua família. Uma pessoa devota entregou à mãe de Rosália uma medalha milagrosa, já abençoada, e sugeriu que iniciasse uma novena. No dia 11 de junho de 1836, a mãe colocou outra medalha no pescoço da menina. Naquela mesma noite, Rosália parou de se queixar.
No quarto dia da novena, começou a abrir os olhos, e no nono dia, recuperou completamente a visão, surpreendendo vizinhos e testemunhas. O pároco de Jodoigne, que havia fornecido a medalha à família, visitou a criança e confirmou sua total recuperação. Em 1838, na China, o padre Perbori relatou um caso ocorrido em outubro de 1837, durante sua missão na região de Jona. Os cristãos da comunidade lhe apresentaram uma mulher que sofria de grave confusão mental havia 8 meses. Embora ela tentasse se confessar, parecia incapaz de fazê-lo de maneira coerente. Apesar das tentativas anteriores de tratamento terem sido infrutíferas, o padre, movido pela compaixão, ouviu sua confissão e, ao se despedir, entregou-lhe uma medalha milagrosa, recomendando que a usasse sob a proteção da Virgem Maria. A mulher, que inicialmente não compreendeu o significado da medalha, começou a apresentar sinais de melhora em poucos dias. Sua confusão mental e a angústia, que o sacerdote havia interpretado como possíveis influências malignas, desapareceram por completo, dando lugar a uma serenidade inesperada e a plena recuperação de suas faculdades mentais. A devocal a medalha milagrosa também encontrou um fervoroso defensor em São Maximiliano Kolbe, frade franciscano polonês que se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família no campo de concentração de Auschwitz, em 1941. Durante a ocupação nazista na Polônia. Canonizado como mártir em 1982, Kolbe foi um grande propagador da medalha, a ponto de ser chamado de apóstolo da consagração à Imaculada. Ele fundou a Milícia da Imaculada, uma organização religiosa dedicada à propagação da devocal mariana. Para o santo, a medalha era uma arma espiritual, uma bala com a qual o fiel, como um soldado, atingia o mal e resgatava almas. Sua visão reforçava o papel da medalha não apenas como símbolo de fé, mas como instrumento de combate às forcas do pecado e da injustiça. A devocal a Maria, no entanto, nem sempre foi consensual ao longo da história cristã. Desde os primeiros séculos, a Igreja venerou Maria como Mãe de Deus, Theotokos, título que foi oficialmente proclamado como dogma no Concílio de Éfeso em 431, em resposta às ideias de Nestorio, que defendia que Maria era mãe apenas da natureza humana de Jesus e não da divina. Tanto a Igreja Católica quanto a Ortodoxa mantiveram essa crença e até mesmo líderes da Reforma Protestante, como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio e João Knox, a defenderam em seus escritos iniciais. Essa compreensão se baseia em passagens bíblicas, como Lucas 1,35, que afirma a natureza divina do Filho de Maria. Com o passar do tempo, porém, alguns movimentos protestantes pós-reforma começaram a revisar sua teologia mariana, influenciados pelo racionalismo do iluminismo e pelo liberalismo teológico do século XIX. Essas correntes questionaram muitas tradições e interpretações da Igreja primitiva sobre Maria, reduzindo seu papel na espiritualidade cristã. Sob essa nova perspectiva, as devoções e advocações marianas passaram a ser vistas com ceticismo, associadas por alguns a práticas consideradas pagas, o que levou a acusar-os de idolatria. A Igreja Católica, por sua vez, reafirma que as devoções a Maria são expressões de veneração à única Virgem Mãe de Deus, manifestadas por meio da arte, da oracal e de símbolos como a medalha milagrosa. Contudo, a falta de formação teológica em alguns círculos religiosos tem gerado interpretações equivocadas ou superficiais, alimentando confusões e até divisões internas. A história da medalha milagrosa, assim como os relatos de curas e conversões a ela associados, evidencia o poder da fé para os católicos e o papel da intercessão de Maria em momentos de aflição. Esses testemunhos refletem a profunda conexão entre aqueles que a carregam e sua confiança no poder divino, independentemente de como outras pessoas ou tradições religiosas interpretem tais experiências. Embora esses milagres possam ser vistos como provas concretas da cauda graca, eles também representam, acima de tudo, histórias pessoais de esperança, transformação e renovação espiritual. Se este conteúdo foi útil para vós, compartilhe suas reflexões ou experiências nos comentários. Gostou do que aprendeu? Compartilhe com familiares e amigos para que eles também conheçam os mistérios e a história por trás da medalha milagrosa da Virgem Maria. Se está chegando agora ao nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Siga-nos também nas redes sociais, os links estão na descrição abaixo. E lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.